Aí nos preparamos para a palestra de hoje e vamos escutar uma mensagem do livro desse instante, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nos momentos graves, diante de alguma desilusão que costuma aperter o incentivo para o trabalho, diante da incerteza de que existe, apontando que as tentações de risco que te ameaçam, diante das mudanças imprevistas que te obriguem a pensar em admirar-se na escola de afetos, nos já não contas, diante da crítica destrutiva que te induza a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixam a sós, sem consideração por sede e necessidade de companhia, diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimadas que te façam mergulhar no poço da amargura, diante do corpo doente abatido que te lance o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança, quando a morte reduz ao silêncio, aborda aqueles que se fazem queridos, quando qualquer sofrimento te abate o recesso da própria alma, pega-te a fé, refugia em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus, porque acima de todas as tempestades, quedas, tribulações e desvios, Deus te sustentará. Convido a todos vocês a serenar as mãos, então se família do Espírito Cantar, vai para seus corações. A cada um de nós, que conhece mais profundamente, sempre fique conosco, Senhor. Que é formada, é longa, não, a fé e a esperança. Para poder seguir os passos. E a nós, deixar a justiça em nossa existência. Sabemos, Senhor, que a vida não oferece resolução. Exatamente. Basta a reflexão. Não temos silêncio. Não temos tempo. Sabemos que a vergonha é assim. Então, agradecemos. Você não tem maravilhoso. Temos que agradecer. Nos abrir ao Senhor. Nós esperamos. Nós temos que Deus. Nós estamos a obra do Senhor. Tudo esperamos. Só servir o Senhor para nos impressionar. Cooperar com o meu bem e do jeito. Permanece, Senhor, conosco, honrando sempre essa sede. Esperemos nosso irmão Ramon Gomes com o tema Liberte e Perdão. O amigo ali já está dormindo, hein? Muito boa noite a todos.
Que a paz do Mestre Jesus ela possa nos envolver nesta noite e que a espiritualidade amiga possa dar a cada um de nós a assistência que nós estamos precisando, tanto na nossa parte física, como também na nossa parte espiritual. Jamais vamos descrer do amparo, do zelo, do amor, da bondade que esses irmãos desenvolvem para conosco 24 horas por dia. Principalmente quando a gente se torna acessível ao contato com esses espíritos que nos envolvem, né? Aí é que a coisa melhora mais. Bom, então, como foi dito, o tema da noite de hoje é Liberta-te pelo Perdão. Vamos ver se a gente consegue deixar uma mensagem clara, trazida pela espiritualidade. Nós já chegamos ao ponto de perceber que a criatura humana ela é algo de especial na criação de Deus. Ou é o algo mais especial na criação de Deus. Porque ela é dotada de um leque de virtudes que Deus outorgou a cada um de nós e que nós as conhecemos. São muitas. E há umas que às duras penas nós estamos tentando colocar em prática e que infelicitam a vida do espírito aqui na Terra. E uma dessas que nos traz grande dificuldade de colocar em prática é a capacidade de perdoar. É muito difícil perdoar. Né? É muito difícil perdoar. Mas, por que é muito difícil perdoar? Porque nós já somos almas afeiçoadas a devolver a ofensa com uma maior ainda. Nós somos almas que ainda gostamos de guardar lixo no nosso íntimo, na nossa intimidade. E isso se fez frequente por conta de várias encarnações que nós já vivemos, vivendo esse mesmo comportamento. Então, nós não somos afeiçoados ainda ao perdão. Não temos ainda essa capacidade de nos perdoar. Até porque há uma dificuldade imensa em perdoarmos a nós próprios. Mas a espiritualidade nos informa que mais dia, menos dia, nós vamos ter que lançar a mão do perdão. Acontecerão situações que a alma humana vai ter por obrigação de lançar a mão ao perdão. Porque se não for assim, como nós vamos chegar à condição de espíritos angélicos? A condição de espíritos puros, né? Não podemos. Até mesmo adentrar num mundo de regeneração que está abrindo as portas para nós. Nós não vamos ter a condição porque ainda somos espíritos, almas acostumadas ao revide. Então, nós vamos ser impedidos de adentrar a esse mundo de regeneração que se aproxima, que está sendo preparado para todos nós. Mais dia, menos dia, nós temos que ir aos poucos nos despojando ainda dos resquícios das imperfeições que moram dentro de nós e, inclusive, nos afeiçoando, nos aproximando, exercitando essa capacidade de perdoar e de se auto-perdoar também. Nós temos, primeiramente,
acredito eu que, primeiramente, nós temos a necessidade de nos auto-perdoar. Do auto-perdão para conosco mesmo. E por que nós precisamos? Ora, todos nós, principalmente vivendo num mundo eminentemente material como esse, num orbe ainda de natureza imperfeita, num orbe ainda onde abriga almas altamente endividadas com a lei de Deus, todos nós somos passíveis ao erro. Quem nunca errou aqui? Todos nós erramos. Então, nós vivemos num plano, num mundo onde várias situações ocorrem, aonde há espíritos experimentando provações altamente difíceis de suportar, aonde existem outros tantos de espíritos que estão experimentando expiações altamente dolorosas, aonde num plano onde todos nós temos necessidades. Quem aqui não tem uma necessidade? É uma necessidade de um ajuste financeiro, é uma carência amorosa, é a necessidade da presença de uma alma amiga para conversar, para ser companheira, é uma necessidade de um trabalho. E falta muita coisa para nós. Nós experienciamos momentos de dificuldades imensos. Então, claro que nós erramos. Ninguém vivendo essas situações que nós falamos aqui está livre de errar. Ninguém. Mas há criaturas humanas que ainda dizem assim: eu não posso errar. Mas vivendo num mundo onde essas situações todas acontecem, todos nós podemos errar, porque é a condição inerente ao mundo de provas e expiações. Nós não somos ainda seres perfeitos. Nós poderíamos dizer assim: eu não deveria errar. Aí a coisa muda de conotação, mas dizer eu não posso errar é diferente. Poderíamos dizer assim: eu não deveria errar, mas eu errei. Então nós necessitamos muito do auto-perdão. E por que necessitamos do auto-perdão? Porque é que ele é essencial para nós. Para que não saiamos por aí arrastando complexos de culpa. Minha gente, segundo a espiritualidade, o complexo de culpa é uma enfermidade que corrói a nossa alma, o nosso espírito. Porque, exemplo, você erra contra alguém e a sua consciência fica martelando. Ah, mas eu não podia ter feito isso. Ah, mas eu não devia ter agido dessa forma. Ah, mas como eu cheguei ao ponto de agir dessa forma? Aquilo ali machuca, não é verdade? Não é? Dói, corrói. E aí a gente fica com um complexo de culpa. Por exemplo, o nosso filho quer ser um advogado e você diz: não, meu filho, não, você tem que ser um médico, você tem que ser da área da medicina. Porque seu pai é médico, seu pai quer. Você tem que ganhar dinheiro. Aí o filho vai e se forma na medicina que o pai quer. E ele vai usar a medicina para fazer coisas erradas porque ele está atuando numa área que ele não gosta. E ele pode se prejudicar. E o pai que agiu dessa forma, impôs essa condição ao filho, depois vai carregar complexo de culpa. Porque o filho está exercendo uma coisa que não queria e está fazendo o que muitos médicos aí estão fazendo com a população. Dá para entender, não dá?
Então o complexo de culpa corrói a nossa alma, desequilibra o nosso senso psíquico, sentimental, desequilibra o nosso senso, a nossa natureza espiritual. E prestem bem atenção os senhores, o camarada produz de si para consigo mesmo coisas absurdas. Porque muitas pessoas que carregam complexos de culpa dizem assim, chegam a afirmar que a vida não presta. E produzem de si para consigo mesmo o dissabor pelo trabalho, o amargor pela vida. E vivendo dessa forma, a alma vai desembocando num vazio existencial enorme, grande. E quando nós adentramos, é muito perigoso, num vazio existencial, nós poderemos ou poderá se acercar de nós uma melancolia extrema e que pode desembocar num processo depressivo muito grande, muito doloroso. Então vejam como se faz necessário da gente não ficar guardando alguma coisa que a gente fez contra alguém e ficar se machucando, porque a alma que carrega complexo de culpa, ela só vê a punição. Ela não vê uma luz no fim do túnel, uma saída, mas ela só vê a punição. Não é verdade? Por que eu fiz isso? Como eu fiz isso? Não era para ter sido assim. E ela já vai punindo a si própria, porque ela passa a vivenciar muitos quadros. Então, para que a gente possa perdoar o nosso semelhante, se faz necessário que a gente primeiro se auto-perdoe e se livre dessa chaga do complexo de culpa, que é muito perigosa e nos leva a caminhos altamente perniciosos para a alma humana. Né? Sair por aí arrastando o complexo de culpa não nos leva a resultado nenhum. Mas em que consiste o auto-perdão? O que é o auto-perdão? Não é você colocar o lixo dos seus erros debaixo do tapete. Não é você passar a mão sobre sua cabeça e dizer, pronto, eu agora não vou fazer mais. Ou então abrir o caminho para fazer, para errar, se equivocar novamente. Não. O auto-perdão não consiste nisso. Mas consiste no exame que a alma tem que fazer das coisas que ela fez. Por que as fez? E juntar tudo isso ao desejo de acertar, de corrigir, de consertar e não voltar a fazer a mesma coisa. É nisso aí que consiste o auto-perdão. E abrir um caminho mais claro e entender que ela pode errar a qualquer momento, mas não vai criar o pretexto de dizer assim, eu me auto-perdoo, agora eu posso voltar a fazer de novo. Não, não é assim. É entender por que errou o que fez e lançar-se no caminho do acerto, de acertar as coisas, com o desejo de acertar. É nisso aí que consiste o auto-perdão. Ele nasce a partir do momento que eu me valorize, que eu goste de mim, e que eu vejo que eu tenho que dar uma nova chance a mim mesmo. Eu vou dar uma nova chance a mim mesmo, ora. Quantas mil chances Jesus já nos deu? Deus já nos deu? Nosso pai, nossa mãe não já nos deu, não é verdade? De recomeçar. E por que nós não podemos nos dar essa nova chance? Temos por obrigação de fazer isso e se livrar desse peso para poder ter uma vida melhor.
e assim abrir o caminho para perdoar os nossos semelhantes, que aí é um outro problema que nós vamos enfrentar, porque volta aquela dificuldade de perdoar a quem nos ofendeu. Mas por que, João, a gente tem essa dificuldade de perdoar quem nos ofendeu? Primeiro, nós viemos de uma época onde todos nós conhecemos ou tivemos contato com a lei do olho por olho, dente por dente, criada por Moisés, 3.300 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Acredito eu que nós estivemos lá. Então, quantas encarnações, reencarnações de lá para cá nós não já tivemos, e afeiçoados a esse processo de guardar o desejo de vingança, né? Por isso, esse é um dos primeiros fatores que nos impede de perdoar, que a gente veio desse processo do revide. A mãe diz assim: olha, meu filho, você vai para a escola, mas se você apanhar lá, quando chegar aqui eu lhe dou uma surra novamente. O que ela está dizendo? Se você receber uma tapa lá, dê duas. Né? Nós vemos também nessa questão do perdão pessoas que dizem assim: não, perdoa não, de forma alguma, porque o que ele fez comigo ele vai ter que pagar. Um dia ele vai ter que pagar. Observamos outros que desejam justiça, mas falam em justiça com uma inflexão de voz tão grande que parece mais um desejo de vingança e não um pedido de justiça. Aí chegamos àqueles que dizem assim: ah, mas meu sangue é nobre, eu sou de família tal, e eu não levo desaforo para casa. Aí nutre até realizar a vingança que eles planejam. Ah, mas eu sou de família tal, meu nome, meu sangue, meu ponto de honra. Minha gente, não tem mais tempo para isso. E nós vamos chegar àqueles que desejam justiça e fazem a justiça com as próprias mãos, como a gente conhece em muitos casos, né? Esses aí estão perdidos na poeira do tempo, porque vão ter que reparar esses danos que cometeram. Ora, se nós queremos justiça, se nós desejamos justiça para quem nos ofendeu, nós temos que entender que paira sobre o universo, paira sobre a alma humana, sobre todos nós, uma coisa chamada providência divina. E o que é a providência divina? É o cuidado de Deus para com tudo que Ele criou, para com todas as suas criaturas. É o olhar de Deus, é o amor de Deus, é a consciência de Deus, é o cuidado de Deus para com todos nós. Pelo atributo de onipresença e de onisciência, Deus conhece cada um de seus filhos, Ele conhece cada um de nós. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos corações, Jesus também. Se Ele chegasse aqui agora, Ele lia o pensamento de cada um de nós. Então, paira sobre nós essa providência divina que se fecunda, que nasce e que age através das leis de Deus. Vou dar aqui um exemplo, a lei de causa e efeito, que nós conhecemos, né? A lei de causa e efeito é uma lei divina que abarca todos nós. Ninguém escapa da lei de causa e efeito.
O próprio Cristo disse aqui, fez alusão a essa lei quando aqui esteve. Quando disse, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com o ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Não faz isso não. E depois diz Jesus no Evangelho, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, se a gente quer justiça, deseja justiça, entregue a Deus, como as pessoas dizem. Porque Deus age sob suas leis que não são cegas, elas são sábias, elas agem. Elas não são cegas. As pessoas falam até, não é, Neto, que existe uma balança divina, né? E parece que ela existe mesmo, porque essa balança divina, ela pesa, ela mede, ela calcula e ela arquiva, ela guarda todas as nossas ações, equivocadas ou boas. Ela vai computando para depois dar a cada um de nós o que nós merecemos, como Jesus disse. Os Espíritos dizem que nós somos almas filhas das nossas obras. E é por isso que eu tenho esse corpo, nessa boniteza aqui que vocês estão vendo, vocês o de vocês, porque provas, famílias, questões e tudo, trabalho e uma série de consequências que acompanham cada alma foi constituída, foi criada por nós próprios. Filhos, casamento, trabalho, situações, vícios, é criação nossa. E aí afirma essa lei de causa e efeito. Então deixemos que Deus toma de conta através de suas leis. E eu vou provar. Às vezes o camarada olha para si e diz, rapaz, acho foi que eu fiz, que eu vivo na peia direto, e eu me esforço tanto, e eu ralo tanto, e eu luto tanto, e eu batalho tanto, e sempre é a mesma coisa. Olha para a vida presente e diz, eu nunca fiz nada para estar nessa situação, para merecer essa situação. E aí, aonde é que está a solução disso aí? Em alguma coisa que ele fez outrora, causou a alguém, e hoje ele está ressarcindo através da lei de Deus, que rege todo o universo e toda a sua criação. Não tem outra resposta. Concordam comigo? Não é verdade? Os Espíritos dizem isso quando a causa da tua dor tu não encontrar na encarnação presente, ela surgiu de uma outra encarnação pretérita, passada. Os Espíritos deixam isso bem claro, porque nossas reencarnações, elas são co-irmãs, elas são coligadas. Elas são irmãs. Então, meus queridos amigos, ainda há essa grande dificuldade de nós perdoarmos o nosso irmão por conta disso. Porque nós ainda experimentamos, viemos desse caminho muito duro. Mas um dia, novamente eu digo, nós vamos ter que lançar a mão da ferramenta do perdão. Então que a gente comece, a partir de agora, nesse novo ano que está surgindo, e que os Espíritos apontam como a grande necessidade da alma humana, a prática do perdão. Algumas coisas que nós vamos falar que dificultam a prática do perdão. Primeiro, para que haja o perdão, nós temos que sair. A primeira coisa a fazer é sair do vitimismo, sair da condição de vítima. Eu vou explicar como é isso.
O camarada me deu um prejuízo, me tomou uma soma emprestada, nunca pagou. Aí, quando completa um ano, o camarada diz: eita, hoje faz um ano que fulano de tal me pregou aquela peça. Se não fosse ele, eu não estaria nessa situação. Aí, quando passa 5 anos, ele diz: olha, 5 anos que fulano de tal me pregou aquela peça. Se não fosse ele, eu não estava nessa situação. 10 anos, ele diz a mesma coisa. Minha gente, pelo amor de Deus, o camarada passar 10 anos guardando essa mágoa, presa a esse ódio, a essa lembrança ruim desse camarada que lhe deu um prejuízo, isso é bom? Traz algum benefício para nós? Nenhum. Mas nós fazemos isso. Saia da condição de vítima, para que haja esse perdão e deixe isso para lá. Né? Segundo, vamos tornar o perdão mais acessível a nós, trazê-lo para mais perto de nós. Porque nós achamos que o perdão está fora das cogitações humanas, longe de nós. Não. Ele não está longe, ele não está fora das cogitações humanas. Ele está aqui. Foi Jesus que disse, quando ele disse: olha, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais do que eu faço. Ele não disse assim? Foi Jesus que disse: vós sois deuses, mas não sabeis. Por quê? Dando o Cristo a condição, ou deixando o Cristo no vento, uma lacuna, para que a gente pudesse ter uma percepção das virtudes que a gente tinha dentro de nós. Mas muitos de nós nem enxergamos essas condições. Então, há pessoas que dizem assim: eu perdoo nada, de jeito nenhum, quem perdoa é Deus, achando que o perdão só quem pode dar é Deus. Pelo amor de Deus, homem. Então, tornar o perdão mais acessível a nós, trazê-lo para perto de nós. Terceiro, dá uma outra conotação àquela situação que lhe vitimou, que você foi vítima, ou a ofensa que você recebeu. Tomar o real contato consigo mesmo. Dar uma outra conotação. O que é dar uma outra conotação? É você dizer assim... Porque as pessoas dizem que o perdão consiste em esquecer aquilo ali. Mas se uma pessoa, por exemplo, assassina um ente querido meu, será que a gente vai esquecer? Nós vamos ter condição de esquecer? Não. Mas aí nós temos a condição de dar uma outra conotação àquela história, ou àquilo que nos feriu. Como? Aconteceu porque estava nos planos de Deus, ele tinha que desencarnar daquela forma e Deus toma de conta. E aí nós vamos tomando o real contato conosco mesmo e nos livrando daquilo ali, daquela lembrança que não é boa. Nós temos que praticar esse exercício. E aí a gente vai trabalhando, vai se libertando e vai percebendo nessa nova conotação disso aí, que o que aconteceu estava permitido por Deus. Dar uma outra conotação a uma situação desse tipo, tomando o real contato consigo mesmo. Isso são algumas coisas que nós devemos fazer para que o perdão aconteça. Há no Evangelho segundo o Espiritismo algumas recomendações feitas por Jesus no tocante ao perdão, que são muito interessantes. Nós vamos falar aqui. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê lá as recomendações de Jesus.
paga o mal que recebe com o bem. Não é assim que está lá no Evangelho? Pagar o mal com o bem. Vixe, que coisa difícil da gente fazer, né? Principalmente quando essa pessoa que nos causa mal-estar mora juntamente conosco. Tá aí é que é difícil, né? Porque a gente diz, isso é uma cruz que eu carrego, que Deus colocou na minha frente. Nunca vê aquele ente querido como um instrumento de progresso para nós. Não. Só vê como um instrumento que nos causa dor, dificuldade e dá trabalho. E tudo que você faz para ele não presta. Ele não agradece. E aí fica difícil, né, de perdoar. Então, o Cristo diz, paga o mal que recebe com o bem. E mais na frente ele diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Enquanto estás com ele aqui na vida. Porque depois pode ser mais difícil. E essa falta de perdão pode levar a processos mais sérios para nós. Porque o espírito, quando volve para o mundo espiritual, que carrega o desejo de vingança de qualquer um de nós aqui, ele quer se vingar. Então ele vai nos obsediar, ele vai nos perseguir, ele vai se juntar a outros inimigos que a gente tem lá, e aí a nossa situação é dessa forma que acontece. Por isso que Jesus diz, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para evitar esses processos obsessivos de subjugações, essas perseguições espirituais que não nos fazem bem. E aí nós selecionamos também outras questões interessantes que também são recomendações de Jesus. Porque na concepção de Jesus, o perdão não é só dizer assim, eu te perdoo. Não. Mas segundo Jesus, o perdão consiste em você perdoar e oferecer algo mais àquela pessoa que foi o seu agressor, o seu ofensor. Aí é muito mais difícil, não é não? Além de tu perdoar, tu ainda vai ofertar alguma coisa. E falar em ofertar, ele diz lá também no Evangelho. Antes de depositar a tua moeda, a tua oferenda no cofre do templo, repara se tu não tem uma mágoa de alguém. Vai lá, reconcilia-te com ele, volta, faz a tua doação para que ela tenha valia aos olhos de Deus. E aí o Cristo vai mais à frente e diz que o perdão além de oferecer o perdão, é doar alguma coisa a mais. E ele dá aqui alguns exemplos. Ele diz lá no Evangelho. Se alguém te pedir a tua capa, dá também a túnica. Não dá só a capa, não. Dá também a túnica. Então Jesus refere-se aqui àquela pessoa atormentada, que está com necessidade de alguma coisa, que não encontrou, que está ao léu. Então vai lá e oferece não só o que ela pede, mas algo mais. E ele diz também no Evangelho: se alguém te pedir para caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Não é assim? Está escrito lá. Caminha não só 1000, caminha 2000. Entende aquela pessoa, aquela necessidade? Isso representa almas carentes, e só o que tem no nosso mundo são pessoas carentes. Carentes de atenção, carentes de um abraço, carentes de uma presença, de uma conversa, de um olhar.
de um sorriso. Tem muita gente carente precisando apenas de um sorriso, de um abraço, de uma visita. Então Jesus diz: faz, além de caminhar 1000, caminha mais 2000, mais 1000 passos para lá. Vejam a extensão do perdão, segundo Jesus. Além de tu dar, o teu perdão oferece mais alguma coisa. Sede indulgente com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente? É quando você pega alguém no erro, chama-o para uma conversa esclarecedora e não sair divulgando aquele erro. Mas há pessoas que ficam só ali na espreita, esperando alguém cometer qualquer coisa, né? Para sair divulgando. Olha, peguei fulano de tal, fazendo isso, isso e isso. Então vejam, gente, como é sério essa questão do perdão. Há um tipo de perdão por aí que a Maria é muito fácil. O camarada vai lá cheio de equívocos, se ajoelha nos pés do sacerdote e se confessa com ele, diz: pronto, prescreve uma penitência, você faz, diz: pronto, faça isso que seus pecados serão perdoados. Não é fácil assim. E dá vazão, abre o caminho para o camarada cometer novos delitos. Não. Esse perdão não significa nada para os olhos de Deus. O perdão, segundo a doutrina espírita, ele não abre as portas para o camarada cometer novos delitos, não. Eles restringem e diz assim: tu irás responder por tudo aquilo que tu fez. E aí depois tu vai receber a misericórdia divina. Por isso que Jesus diz: só passará pela lei quando os pingos estiver todos nos i, o J no seu lugar certo, o J de João, né? Aqui, pronto, o J de João. Estiver no lugarzinho certo, é que João vai passar. E assim todos nós. Não é fácil essa questão. Então, meus queridos amigos, nós não temos mais tempo para perder revidando com revide, não. Nós não temos mais tempo a perder querendo justiça com as próprias mãos e fazendo justiça com as próprias mãos. Não. Nós não temos tempo para revidar o nosso irmão com uma ofensa maior do que a que ele lançou contra nós. Não. O tempo da barbárie já se foi. Não estamos mais vivendo esse tempo. Estamos vivendo os tempos agora da regeneração. A própria palavra já diz: tu tens que te regenerar. Se faz necessário a criatura humana agora voltar o olhar para si próprio, observando seus pendores, observando suas tendências, observando suas inclinações, fazer um exercício de autopercepção e aí, trabalhando aonde ela encontrar algum equívoco, para que a gente possa ter tanto o nosso senso psicológico, como espiritual, como sentimental, equilibrado. E para que a gente consiga, mesmo as duras penas, mesmo chegando às raias do sacrifício, perdoar o nosso irmão. Não é tão difícil. O Cristo disse a Pedro, ele pergunta: quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Ora, Pedro, se for preciso, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, pratica o perdão quantas vezes for necessário, de forma incondicional, para que a gente
Se deite no travesseirinho à noite, faça a nossa prece e durma bem. E para que a gente não saia por aí carregando complexos de culpa, se punindo pela situação que causou a alguém. Não, nós não podemos viver assim. Vamos lembrar que o perdão, novamente, nós vamos dizer, não está fora das cogitações humanas. Vamos acabar com esse negócio de dizer, não, eu não sou Deus, quem perdoa é Deus. Não. Todos nós temos, como nós falamos no início da nossa fala de hoje, inúmeras capacidades. A capacidade de amar e também a capacidade de perdoar. Nós queremos agradecer a atenção de todos vocês, a receptividade que tivemos. Queremos agradecer o convite à casa e queremos deixar um grande beijo, um grande abraço no coração de todos e desejar muita paz. Assim seja. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos endereçar a Jesus de Nazaré, nosso mais nobre e sincero agradecimento por esta oportunidade de trabalho que estamos tendo nesta noite. Envolve, Senhor, todos aqueles que nesse momento estão se planejando, traçando metas para o exercício do perdão. Envolve aqueles que, por um momento de desequilíbrio, chegaram a nos ferir, nos causando alguma ofensa. Rogamos, Jesus, por toda a equipe de trabalhadores desta casa espírita. Te agradecemos pelo pão que vai à nossa mesa todos os dias. Te agradecemos pelo nosso trabalho material, por essa doutrina de luz que revigora nossos pensamentos, nossos dias, nossa vida, nosso convívio para com as provas, as dificuldades da vida. E ainda queremos pedir a Maria de Nazaré que envolva os que mais sofrem na terra neste momento, que assim seja.